Olá, pessoal. Sou o professor Isaías, mais uma vez aqui para outra aula de filosofia. Hoje vamos tratar de um assunto relevante. Vamos tratar da crise da metafísica medieval, a emergência do racionalismo cartesiano. Então, para começar, nós vamos dizer o seguinte: a transição da metafísica da Idade Média para o racionalismo de René Descartes marca a passagem da Idade Média para a modernidade, caracterizada pela emergência da razão como fonte principal de conhecimento e pela crítica aos dogmas religiosos e metafísicos. Então, nesse momento, nós temos uma crise do pensamento religioso medieval, marcado pela escolástica de Santo Tomás de Aquino, mas também marcado anteriormente pela patrística de Santo Agostinho. Então, nós temos o seguinte: a crise da metafísica medieval vai acontecer assim. A metafísica medieval era fortemente influenciada pela filosofia de Santo Tomás de Aquino, a filosofia escolástica, e anteriormente pela filosofia patrística de Agostinho. Então, e principalmente pela religião. E o que ela buscava? Buscava compreender o mundo através de princípios religiosos e sobrenaturais. Agora, com o Renascimento e o desenvolvimento do pensamento científico, surgiram dúvidas sobre a validade desses princípios e a necessidade de uma abordagem mais racional e empírica para o conhecimento. Agora, a valorização da razão e do conhecimento humano, características da filosofia moderna, substituiu a fé como principal fonte de verdade. Aqui não significa dizer que a religião, que a igreja, que a fé perderam completamente a sua importância. Apenas quer dizer que houve um momento em que a razão se sobressaiu a esse pensamento anterior. A razão passou a ser vista como uma ferramenta para compreender a natureza e o mundo. A busca por conhecimentos científicos e empíricos tornou-se central no pensamento. Agora, o racionalismo de Descartes, ele vai trazer um método. Então, Descartes propôs um novo método para a busca da verdade, o método cartesiano, que se baseia na dúvida sistemática, a dúvida metódica, e na razão como fonte principal de conhecimento. Aí nós temos aquela famosa frase de Descartes: cogito ergo sum, ou seja, eu penso, logo existo. Então, o método cartesiano busca estabelecer verdades inquestionáveis através da dúvida, da análise, da síntese e da enumeração. Então, nós vamos ter os passos do método cartesiano. Primeiro, só aceitar como verdadeiro o que for evidente, o que for claro e bem delimitado. Então, eu não posso aceitar suposições, aquelas coisas que eu não posso dar minimamente uma prova delas, eu não posso aceitar totalmente como verdadeiro, eu posso aceitar como uma possibilidade. Segundo, dividir as dificuldades para melhor resolvê-las. Então, a melhor forma de conhecer as coisas é dividir em parte. Por exemplo, você quer conhecer uma árvore, aí divide: raiz, caule, folha, flor e fruto. E assim por diante. Quer conhecer o fruto? É epicarpo, mesocarpo, endocarpo e semente. Por aí vai. Não estou dando aula de biologia, então vamos prosseguir. Terceiro, ir do mais simples ao mais complexo. Ora, quando você pega uma prova para resolver, no Enem, por exemplo, você vai começar pela questão mais difícil? Não. É aconselhado que você dê uma olhada geral
e comece imediatamente por aquela questão que você tem um domínio maior. E é isso que o método cartesiano vai propor. E vai propor isso para toda a ciência, não apenas para quando você vai fazer uma prova. E quarto, revisar para verificar se nada ficou de fora. Então esse é um método chamado método cartesiano, que vai orientar como é que nós podemos nos dirigir aos nossos objetos de conhecimento. Agora, nós temos, para resumir, o seguinte: o racionalismo cartesiano, com sua ênfase na razão e no método científico, rompeu com a tradição filosófica medieval, que priorizava a autoridade e a fé. A ascensão da razão e do método científico abriu caminho para o desenvolvimento da ciência moderna e para uma nova forma de compreender o mundo. Então, eu insisto em repetir, não se trata de desvalorizar a metafísica medieval, aqueles pontos relevantes da fé. Mas aquilo que nós não podemos comprovar empiricamente, nós devemos questionar e buscar estabelecer uma verdade que corresponda ou que se sobreponha àquilo que inicialmente a gente está pensando. Concluo essa reflexão neste momento e faço o convite para que voltemos em breve, para que possamos trabalhar com a atividade referente a este assunto. Para trabalhar a primeira atividade, nós temos aí o seguinte: na Idade Média, o conhecimento era caracterizado e controlado pela Igreja Católica. Aliás, não existia outra no momento, restringindo o acesso à educação e à informação para a maioria da população. A Igreja detinha o monopólio do saber, influenciando a filosofia, a ciência e a cultura. Qual fator contribuiu significativamente para a crise do conhecimento baseado na fé e impulsionou o surgimento do racionalismo na filosofia ocidental? Aí nós temos a letra A, a negação da filosofia clássica pela Igreja medieval. Não houve, por parte da Igreja, negação da filosofia clássica. Por quê? Porque na Idade Média, ou no final da Idade Antiga para o começo da Idade Média, Santo Agostinho, para desenvolver a sua teologia, ele utilizou a filosofia de Platão. E Santo Tomás de Aquino, na segunda fase da Idade Média, ele utilizou a filosofia de Aristóteles para desenvolver a escolástica. Então, não pode ser a letra A. Letra B. O fortalecimento das crenças mitológicas na sociedade. Bom, o surgimento da razão, do racionalismo como principal meio para o conhecimento, ele vai justamente negar a mitologia, vai negar o conhecimento mitológico. Letra C. A rejeição completa do pensamento filosófico por parte dos iluministas. Os iluministas, eles já são de uma idade bem recente, então nada tem a ver com a antiguidade e também não tem a ver com a Idade Média. Letra D. O avanço da ciência e o uso da razão como ferramenta de compreensão do mundo. E letra E. O desinteresse por parte da igreja pelas questões éticas, morais e estéticas. Ora, no decorrer de toda a história da igreja, nós não tivemos um desinteresse pelas questões éticas, até porque uma das finalidades da religião cristã era elevar
era colocar em prática as virtudes, não é? Fé, esperança, caridade, justiça, prudência, temperança, paciência, fortaleza, humildade, diligência e evitar os vícios, como soberba, avareza, luxúria, gula, ira, inveja e preguiça. Então, como resposta certa para essa questão, nós temos aí a letra D. O avanço da ciência e o uso da razão como ferramenta de compreensão do mundo. Então, foi isso que fez justamente a passagem do pensamento medieval para o pensamento moderno. Então, agora, nós vamos trabalhar com a segunda questão. Então, essa segunda atividade diz o seguinte: René Descartes foi um filósofo e matemático francês, século XVII, considerado um dos fundadores da filosofia moderna e um dos principais representantes do racionalismo, que marcou uma ruptura com a metafísica medieval. Assinale a afirmação abaixo que melhor resume o conceito central do racionalismo cartesiano, ou do racionalismo de Descartes. Letra A. O conhecimento é obtido através da observação e da experiência. Gente, esse não é o conhecimento racionalista, é o conhecimento empirista. Então, o John Locke, ele vai ser o pai do empirismo, vai dizer até que a nossa mente, quando a gente nasce, não tem nada escrito nela, é como uma tábula rasa. Então, ele, de certo modo, ele vai se opor ao racionalismo de Descartes. Então, não pode ser a letra A. Letra B. A fé religiosa é a base fundamental para a compreensão do mundo. Bom, isso ocorreu durante a Idade Média. Agora, com a Idade Moderna, tudo vai ser modificado. Então, a fé não é mais a base principal para o verdadeiro conhecimento do mundo e das coisas. Letra C. As emoções e os sentimentos são mais importantes do que a razão para a tomada de decisões. Aqui a gente está se reportando ao pensamento, por exemplo, de David Hume, que ele vai dizer que, na verdade, a gente toma as decisões muito mais baseadas nas emoções do que na razão. Ou seja, a decisão mais corajosa que você já tomou e a mais nobre é baseada na emoção e não na razão. Portanto, isso também não tem a ver com o racionalismo cartesiano. Letra D. As paixões devem ser completamente negadas para que o conhecimento verdadeiro possa ser alcançado. Gente, o Descartes, ele disse que as nossas paixões, elas são até necessárias para a nossa autopreservação. Só que nós devemos exercer um controle racional sobre as paixões. Então, aqui também não pode ser a letra D. Então, agora nós vamos para a letra E. A razão é a principal fonte de conhecimento e deve ser utilizada para questionar tudo, buscando evidências claras e distintas. Então, como resposta certa, nós temos aí a letra E. Então, essa foi a nossa aula, levando em consideração essa transição do pensamento medieval para o pensamento moderno. Eu agradeço aqui a atenção de todos vocês, tanto a atenção dedicada durante a aula principal como a essa atividade. Convido vocês a visitarem a nossa plataforma para a retomada dos conteúdos e faço aqui o grande convite para que estejamos atentos ao próximo encontro de filosofia. Muito obrigado e até lá.